Você já parou para pensar porque essa praça aqui, a Praça Vidal de Negreiros, é mais popularmente conhecida como o Ponto de 100 Réis? Ou talvez você nunca tenha feito essa pergunta. Mas o patrimônio é assim mesmo, a gente te leva as respostas para as perguntas que você sequer questiona. E olha, as respostas para o programa de hoje são muito mais históricas e muito mais fascinantes do que você pode imaginar. Diretamente do comércio, da vida social de João Pessoa, onde a história verdadeiramente acontece. Então se liga que hoje o Patrimônio é diretamente de onde a vida social de João Pessoa acontece, aqui no Ponto de 100 Réis, onde o progresso passou literalmente por cima de muita história. Vem! Por volta de 1920, João Pessoa, ainda chamada de Paraíba do Norte, passava por um processo de modernização frenético. E bem ali onde hoje é a Praça Vidal de Negreiros, funcionava o entrocamento dos bondes que cruzavam a cidade. O local aparece no contexto social de João Pessoa na década de 1910, quando começou a haver a confluência de 3 linhas de bondes elétricos que serviam a população, interligando o bairro Varadouro, Trincheiras e Tambiá. Devido à atividade desenvolvida, a praça começou a ser chamada de Ponto de 100 Réis, por causa do hábito dos condutores do bonde de gritar o preço das passagens. Aí não tem jeito, você já sabe, né? O apelido pegou, Ponto de 100 Réis. A Praça Vidal Negreiros foi construída no ano de 1924, no finalzinho de 1924. E antes da praça já havia uma igreja antiga, já secular, chamada Igreja Nossa Senhora do Rosário. E aí, no início do século XX, bem aqui onde nós estamos, na Duque de Caxias, passava um bonde elétrico, onde aqui nessa região já havia um ponto de parada, né, desse bonde elétrico. Após a construção da praça, esse bonde elétrico vai passar pela praça e, apesar dela ser oficialmente chamada de Vidal Negreiros, já havia popularmente esse costume de chamar de Ponto 100 Réis toda essa região. Então, apesar do nome oficial, continuou sendo chamado de Ponto 100 Réis. A praça foi inaugurada em 12 de outubro de 1924 e caracterizou-se como uma referência da modernização dos transportes. Se tornou local de concentração de reivindicações públicas, de encontros e, mais tarde, palco da construção de um atributo do progresso dos anos 70, o viaduto Damásio Franco. Uma obra de engenharia que não apenas otimizou a infraestrutura de transporte, mas também se tornou um símbolo potente do progresso e do desenvolvimento urbano da nossa cidade. As adjacências do Ponto de 100 Réis se caracterizam pela forte presença de empreendimentos comerciais e edificações antigas, como o casario que pertenceu à família Ávila Lins, testemunho da opulência e da vida social do passado. Outro exemplo é o Paraíba Palace Hotel, construído nos anos 20, que com sua arquitetura elegante evoca a grandiosidade da Era de Ouro da hotelaria da cidade de João Pessoa. Os edifícios Regis e Duarte da Silveira, ambos símbolos do movimento moderno no estado, representavam a vanguarda arquitetônica de sua época, que simbolizava a transição para a modernidade. A praça rapidamente transcendeu as suas funções originais e se tornou palco de diversas manifestações artísticas, culturais e políticas, refletindo assim as aspirações e as reivindicações da comunidade naquela época. Serviu também como um ponto de encontro vital, onde pessoas de diferentes origens se encontravam, fortalecendo laços sociais e comunitários. Mas para abrir espaço para um novo tempo, uma parte da história teve que ser varrida. Estou falando da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Bom, essa igreja tem uma importância muito grande para a história da cidade e ela foi demolida, mas ela continuou tendo uma importância muito grande. Ela foi construída, os primeiros indícios que nós temos é do final do século XVII, por volta de 1690, um período em que a cidade estava começando a crescer, as ruas se expandindo, né, a população também crescendo, e juntamente com isso também a população de pessoas africanas que foram escravizadas aqui. E aí elas começam a construir essa igreja, ela é concluída no início do século XVIII, por volta de 1720, e os descendentes, as pessoas africanas e seus descendentes, tanto escravizadas como libertas, elas tinham nessa igreja um importante espaço de comunidade, não só no sentido de a realização de cultos religiosos, católicos e também de origem africana, né, que se misturavam nesse período, mas também como um espaço de solidariedade, de ajuda no momento de sepultamento, de doença de irmãos, inclusive no processo de arrecadação de dinheiro para libertar esses escravizados. Então essa igreja era um polo comunitário
das pessoas africanas e seus descendentes aqui na cidade, e ela acabou tendo um papel central aqui na urbanização da cidade. Essa igreja ficava bem aqui no finalzinho da Rua da Baixa, hoje Rua Duque de Caxias, bem de frente para onde hoje é o viaduto. Ela foi construída no finalzinho do século XVII por uma irmandade formada majoritariamente por pessoas negras. Era mais do que um templo religioso, era um local de fé, de resistência e também de pertencimento, mas que teve que ser demolido em 1923 para que desse lugar à modernidade. Na época, um artigo do jornal A União dizia que o progresso exigia arrasamentos. A Irmandade do Rosário nem foi ouvida no processo. O templo, com toda a sua história barroca, negra e paraibana, foi apagado como se não importasse. Abre aspas. Que na mesma área onde hoje se ostenta o lindo logradouro, tinha ali comprometer a estética e a higiene. Para a construção da Praça Vidal de Negreiros, houve o senhor prefeito de desapropriar, entre outros edifícios, um de Mitra, o Cinema Morse, umas 12 tapeiras e o Templo do Rosário. Apesar da construção barroca do século XVII, desapareceu assim aquela página de granito que testificava o fervor religioso e o senso estético dos nossos antepassados. O progresso é assim, não se faz sem arrasamentos. Fecha aspas. Mas fica então a dúvida. Será que o problema era mesmo a localização da igreja que atrapalhava a construção da nova praça? Ou o problema estava mais relacionado ao que ela simbolizava? Essa igreja, como eu já citei, ela foi criada no final do século XVII, né? Então ela perdurou todo o século XVIII, todo o século XIX, o período da escravidão. Quando chegamos no final da escravidão, no finalzinho do século XIX, mesmo após a escravidão, essa igreja continuou existindo como um polo importante. Só para citar um exemplo, nós temos referência de, por exemplo, havia uma festa muito popular aqui, que era do Maracatu, que saía era organizada por essas irmandades, inclusive. A tradição que nós temos hoje de tribos indígenas de carnaval, nós já temos referência do início do século XX também, que elas se encontravam aqui. Então, além de ser um espaço de solidariedade, também era um espaço de construção cultural e de manifestações artísticas dessa população, né? E aí, quando chega no início do século XX, isso acontece em todo o Brasil, a gente vê um movimento chamado de modernização das cidades, em que há um processo de ampliação de ruas, construção de praças, mas também há uma tentativa de segregação urbana, em que a população negra e branca empobrecida, né, que era a classe trabalhadora, que estava se formando ali nesse início do século XX, ela começa a ser expulsa dos centros das cidades e colocada em locais mais periféricos, enquanto os centros das cidades vão fazer parte agora exclusivamente da população mais rica e da elite. E juntamente com isso aqui na Paraíba, e em outros lugares do Brasil também, acontece o que a gente chama de romanização, em que a Igreja Católica vai passar por uma reorganização das suas instituições e um certo enfraquecimento de irmandades que eram chamadas de leigas, né, onde não eram controladas diretamente pela Igreja. Eram católicas, mas não eram controladas pela Igreja. Então esses dois movimentos se juntaram aqui no caso da cidade, e não só a Irmandade do Rosário foi demolida, como outras irmandades das Mercês e Nossa Senhora Mãe dos Homens, que eram irmandades da população negra. Então, eu acredito que nesse movimento há o discurso de modernização e o discurso de reorganização das cidades, mas por trás há um movimento de segregação social e racial que estava se constituindo aí no início do século XX. Prometeram então a construção de uma nova igreja, desta vez lá em Jaguaribe. Mas será que substitui? Será que repara? E aí, o que é muito significativo nisso é que no lugar onde era a igreja construída por africanos, vai ser intitulada em homenagem a um homem chamado André Vidal de Negreiros, que foi um governador de Pernambuco muito importante para a colonização portuguesa e governador de Angola. Inclusive, ele vai participar de guerras no processo de escravização de pessoas na África, né? Ele é um senhor de engenho, um senhor de escravizados também. Então, eu acho que isso tem um impacto muito grande para pensar na seguinte pergunta: quem nós queremos lembrar, né? E isso é importante porque centenas de milhares de pessoas passam por aqui nessa praça todos os dias e mal sabem, talvez nem conheçam a história antes da praça, né? E ela foi apagada. Assim como a do Rosário, as outras igrejas que foram demolidas, elas foram construídas em um outro espaço, mas sem a referência ao passado de construção histórica dessa população negra. Então, por exemplo, o nome da igreja era Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e hoje depois virou só Nossa Senhora do Rosário. E ela passou para a administração direta da igreja, né? Não só a igreja foi demolida, e apesar dela ter sido reconstruída em outro lugar, todos os registros que nós temos dessa irmandade praticamente foram também perdidos, né? Juntamente com a igreja. Isso é uma forma de apagamento também da história dessas pessoas. E aí eu acho que uma das maneiras de reparação, se é possível a gente ainda ter, é falar um pouco mais, aumentar as pesquisas sobre isso e contar mais as histórias não só da igreja, mas das pessoas que as constituíram.
Por exemplo, nós estamos passando por um processo de reforma aqui da praça e, pelo que foi dito oficialmente, vai ser reconstituído o busto de André Vidal Negreiros e de Duque de Caxias. Eu acho que caberia aqui, por exemplo, uma referência à história dessa população que viveu e construiu esse espaço aqui, e como uma forma de as pessoas saberem, conhecer essa história, buscar essa história e reviverem isso. E o que ficou aqui foi apenas o vazio da memória. E é com essa reflexão que nós te convidamos para um rápido intervalo, para que você possa digerir essa página triste da nossa história. Bem, o Patrimônio volta já já, não sai daí. Aqui no coração pulsante de João Pessoa, o ponto de 100 réis continua a ser um epicentro de vida, de encontros e de um frenético ir e vir. Um eco do cotidiano que se recusa a ser esquecido pela oficialidade. Mas sob as camadas de asfalto e as sucessivas reformas que buscaram a modernidade, repousa uma história de apagamento. Onde hoje se vê intenso movimento, antes se erguia a imponente igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que ficou aqui no centro com suas constantes transformações, nos mostra que a história, a alma da cidade e a identidade do seu povo jamais param de pulsar. Cabe a nós garantir que o passado seja lembrado em sua totalidade, que o esforço de séculos de resistência do povo negro, expresso em marcos como a Igreja do Rosário, não seja esquecido. Assim podemos construir um futuro onde cada pedra, cada esquina, conte uma história de presença, pertencimento e, acima de tudo, respeito. Porque o patrimônio é a vida que se recusa a ser esquecida. É isso, o Patrimônio vai ficando por aqui. Vocês já sabem que no próximo episódio eu vou te levar para um novo local cheio de segredos e histórias que ninguém te conta. Vocês já estão bem ligados que no Patrimônio a gente nunca deixa pedra sobre pedra sem que elas nos contem algo interessante. Eu tô indo embora, mas a gente se vê semana que vem com muito mais Patrimônio. Tchau, tchau.